Olá pessoal, nesta videoaula eu vou falar para vocês, eu vou explicar para vocês o que é atributo de classe, o que é método de classe, o que é métodos estáticos. Então primeiramente vamos entender o que é atributo de classe. Atributo de classe basicamente é um atributo que é controlado pela própria classe, ou seja, o valor daquele atributo de classe, quem vai controlar vai ser a classe, certo? E não a instância. Então por exemplo, se nessa classe conta aqui, que a gente tem aqui esses três atributos de instância, número, agência e saldo. Nós temos aqui a classe construtora, né? Aliás, desculpa, nós temos aqui o método construtor na classe conta, e nós temos número, agência e saldo. Esses aqui são atributos de instância. Quem controla os valores desses atributos aqui? É o objeto. Então, por exemplo, se eu criei lá conta1 ponto número, por exemplo, e eu colocar um número qualquer, aquele número é controlado pelo objeto conta1, certo? Mas se eu criar aqui um atributo em que o valor dele vai ser controlado pela própria classe, a gente tem aí o que a gente chama de atributo de classe. Na prática, na programação, qual a diferença do atributo de instância e atributo de classe? Atributo de instância, todos vêm acompanhado com o self, certo? Nossa referência aqui para o próprio objeto. E os atributos de classe não são acompanhados pelo self. Então, se você ainda não entendeu direito, vamos entender na prática o que é o atributo de classe. Vamos supor que nessa classe conta aqui, eu queira criar um controlador para contar quantas contas eu vou criar, certo? Quantos objetos conta eu vou criar. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas contas, mas aí eu quero criar um contador de contas, digamos assim. Isso eu posso colocar na própria classe. Por exemplo, vou declarar aqui meu atributo de classe, total conta. E eu posso dizer que ele inicia com 0. Perceba que meu atributo de classe eu declaro fora do método, certo? Fora dos métodos da classe, né? Aqui dentro da classe, fora dos métodos da classe. E aqui, quando eu inicializar o objeto, quando eu construir e inicializar o objeto, né? Eu posso acessar o total contas por meio da classe conta, ó, não é por meio do objeto. Se fosse por meio do objeto seria self. Então, conta.total contas recebe mais 1. Ou seja, ele vai incrementar mais 1 ao valor de total conta. Então, qualquer objeto que eu criar da classe conta, esse meu total contas ele vai incrementar mais 1. Ok? Então, o valor desse total contas aí está sendo controlado pela própria classe, ó. A própria classe está controlando ele. E aí, como é que eu faço para acessar esse total conta? Agora que eu fiz meu atributo de classe total contas, coloquei aqui no inicializador, né, no meu método construtor, melhor dizendo, conta, o nome da classe, total contas, eu posso acessar dessa forma aqui, ó. Por exemplo, conta.total contas. Perceba que eu acesso por meio do nome da classe, tá certo? Temos aqui, ó, total 2. Por que total 2? Porque a gente criou esse objeto aqui, total contas recebeu mais 1, era 0, passou a ter 1. E depois eu criei a conta 2, total contas passou a ter 2. Ok? Então, para acessar um atributo de classe, eu posso acessar diretamente, colocando aqui o nome da classe. Beleza? Se eu criasse, por exemplo, aqui, se eu quisesse criar outra conta aqui, por exemplo, criasse aqui a conta 3, total de contas seria 3, beleza? Bom, mas a gente não pode acessar um atributo diretamente, não é uma boa prática de programação, a gente sabe disso, a gente já viu isso, inclusive na parte de encapsulamento, né? Então, mesmo assim, um atributo de classe também não é uma boa prática de programação, a gente acessá-lo diretamente, a gente precisa proteger esse atributo, né? Então, eu vou aqui protegê-lo, vou colocar aqui um underline, tá? Atributo agora está protegido, certo? Tentei acessar dessa forma aqui, não consegui, tá certo? Se eu acessar dessa forma eu consigo, mas não é uma boa prática. Então, basicamente, a gente já sabe que seu protegido aqui é apenas
a nível de programação, tá certo? Não a nível de interpretador. Ou seja, o interpretador interpreta que isso aqui é uma variável que inicia com underline. A gente já viu isso em encapsulamento. Então vamos lá. Protegi meu atributo aqui e eu não posso acessá-lo diretamente, ou seja, não posso fazer isso aqui. Então como é que eu faço para acessar um atributo de classe? A gente pode criar um método de classe ou um método estático. Então, vou explicar primeiramente o que seria o método estático. Então, vou criar aqui um método. Total contas. Retorne conta ponto. Bom, no Python, por padrão, todos os métodos são métodos de instância. Então, ele meio que obriga você a colocar sempre o self, ou seja, passar a própria instância para o método, né? A gente já viu isso também. Mas assim, a gente não vai precisar de passar nenhuma instância, porque esse total contas não está atrelado a nenhum objeto, ele é da própria classe, né? Então não precisa ter o self aqui, né? E aí ele fala que não é permitido, ó, não é permitido. Então, para que esse método se torne um método estático, eu posso colocar aqui o decorador static método. Então, uma coisa que é importante dizer é que os métodos estáticos eles não precisam de uma referência, certo? Não precisa do self. Ou seja, não recebe o argumento especial self. E ele é como se fosse, gente, um método estático com uma função simples, que reside no corpo de uma classe. E esse método aqui, ele é um método que está ligado à classe. Na verdade, ele é um método que ele não tem relação nenhuma com seus objetos. Okay? Ele foi declarado aqui dentro da classe e você pode usá-lo. Dessa forma aqui, get total contas, e aí eu venho para cá, para não acessar o meu atributo protegido, eu coloco o get total contas. Aí eu acesso o meu método estático aqui. Total 3, porque eu criei 3 contas. Ou seja, criar o método estático é bem simples, né? Coloco o decorador e crio o método. Não preciso colocar referência self. E aí eu passo aqui o atributo ou então qualquer código que eu queira colocar dentro desse método. Então, não pode ser, você não pode confundir métodos estáticos com métodos de instância, certo? Os métodos de instância, eles estão ligados diretamente à classe, tá certo? Por exemplo, esse aqui, ó, saldo, ó, retorna o saldo, né? Ó, sempre tenho um self, sempre tenho que passar a instância quando eu estiver chamando o método. Já no método estático não, tá? Método estático eles não precisam de referência, ele só reside lá no corpo da classe, beleza? Não é obrigado, não é para colocar o self, você coloca o decorador aqui. Existe um outro método, que é o método de classe, certo? Não pode confundir. Tem o método de instância, que é o que a gente já viu. Método estático, que foi o que a gente viu agora. E os métodos de classe. Método de classe é o seguinte. Bom, no método de classe, você não passa aqui a referência do objeto, certo? O self, você tem que passar a própria classe como parâmetro. E aí a gente coloca aqui o CLS, que é a própria classe, como se fosse a abreviação de class, CLS. E aqui você coloca o CLS, coloca o atributo que você quer retornar. Aqui é só para dizer que é o método da classe, certo? Eu uso o decorator class method, ok? Então, aqui é o método da classe. Aqui é um método estático. Coloquei aqui comentado. Então, qual a diferença dos dois? Primeiro que você tem que ter em mente que os dois não estão ligados a nenhum objeto. Ou seja, método estático e método de classe não estão ligados a nenhum objeto. Diferente dos métodos de instância. Estão sempre ligados a objetos. Ó. Saldo, deposita e tal. Beleza? Mas aí qual a diferença dos dois? Primeiro que é a questão do parâmetro, né? O primeiro parâmetro do método da classe é a referência para a classe, ou seja, é um objeto do tipo class, por convenção a gente usa aqui o CLS, né? Enquanto que no método estático não tem o parâmetro, certo? E a questão do decorador, né? Que é o método de classe e aqui o método estático, para que o interpretador entenda o que são cada um desses métodos.
E a principal diferença entre o método de classe e o método estático? Está somente na sintaxe, né, onde você passa parâmetro? Não, tá certo? Não é só isso. A principal diferença que a gente precisa entender isso aqui, que os métodos de classe, eles servem para definir um método que opera na classe, e não em instâncias. Já os métodos estáticos utilizamos quando não precisamos receber a referência de um objeto especial, caso seja da classe ou da instância. Então funciona como uma função comum, que não tem relação, né? Que no caso é o método estático. A diferença também entre eles dois, né? Dá para a gente entender melhor quando a gente vê o assunto de herança. Herança entre classes. Então, por exemplo, as classes podem ter filhas e aproveitar os códigos das classes mãe. Então, o método de classe ele pode mudar a implementação, ou seja, ele pode ser reescrito pela classe filha. Então, esse método aqui, se eu tivesse uma classe filha, eu podia reescrever ela tranquilamente, porque é um método de classe. Já o método estático eu não posso reescrever. Então, isso porque eles são imutáveis, tá? Esses métodos estáticos. Então, isso a gente vai entender melhor quando a gente chegar também no assunto de herança, ok? Então, para acessar o método de classe, do mesmo jeito, ó. Vem aqui, coloca get total contas, certo? E aqui ele passa o get total contas, que ele chama esse método aqui, que agora é o nosso método da classe. Ok? Então, pessoal, agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.